Foram mídias de hoje, 8 de abril de 2025. Isso aqui é a primeira página da Folha do domingo. Olha só, o pessoal indo lá para a manifestação da anistia do Bolsonaro e aquilo que a gente comentou aqui várias vezes, embora o massacre ordenado pelo mercado e que a mídia vem fazendo contra o governo do presidente Lula, olha só, Lula venceria Bolsonaro em nome da direita se a eleição fosse hoje, diz o Datafolha. Aí bota ali Lula contra todos eles, Tarcísio, Ciro Gomes, Pablo Marçal, Ratinho, Eduardo Leite, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, e o Lula mete 35, o segundo tem 15. É ruim, né? Dá uma tristeza, porque eles batem. Então, eles lá nessa nova pesquisa, eles já botaram o Haddad. Também fizeram uma pesquisa para o Haddad, como se o PT estivesse pensando em botar o Haddad, como aconteceu em 2018. Todo mundo sabe que o candidato é o Lula. O Lula não fala que ele é candidato porque ele não vai falar, mas todo mundo sabe que o candidato do governo é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eles vão tentar, podem apostar numa coisa. Agora que eles vão vendo que não está adiantando bater, por um lado, eles vão começar, a gente já comentou aqui, a tentar colar um efeito Biden no Lula, entendeu? Para ver se troca, que o Lula está gagá, que o Lula está muito velho, que o Lula não vai ter mais força, que o Lula não sei o quê. Vão começar a questionar por aí. Mas vamos lá, no domingo, então, compareceram ao velório de corpo ainda vivo lá, né? Os governadores estão aqui, o Zema, o Tarcísio, o Caiado, né? Que são assumidamente candidatos. O Tarcísio ainda diz que não, porque o Tarcísio está em cima do muro. Ele está esperando para ver como é que vai chegar a situação lá, que ele não quer perder o governo de São Paulo, trocar São Paulo por nada. Mas ninguém estava ali para apoiar a anistia, para nada, que eles sabem que, primeiro, que a anistia, mesmo se viesse a ser aprovada no Congresso, ela não passa no Supremo, porque é inconstitucional. Então, isso tudo é só para tumultuar, é só para fustigar o governo, é só para disputar verba. Não tem nenhuma base na realidade, como várias outras coisas, como as entrevistas do Bolsonaro também. Mas aí aqui outra pesquisa do Datafolha, que veio, né? A Quest veio com aquela onda de pesquisas desde dezembro, mostrando, né, o desgaste do governo, o desgaste da imagem do governo, e não sei o quê. Mas, no entanto, o Lula está ganhando de todo mundo e o povo, mesmo com toda a campanha contra, olha lá, para 52%, Bolsonaro deveria ser preso por liderar a trama golpista em 2022. 52% ele deveria ser preso e 42% diz que ele não deveria ser preso. Aí aqui a pesquisa também mostra uma outra coisa, que para 52% ele não vai ser preso. Embora devesse ser preso, ele não vai ser, e apenas 41% vai ser preso. Aí eu acho que aí tem esse problema. Este verbo que eles colocaram na questão, Bolsonaro deveria ser preso, a pergunta deveria ser, na sua opinião, Bolsonaro tem que ser preso porque deveria?
a pessoa pode responder, até deveria, mas não vai ser. Então, mistura um tem que ser com não vai ser, porque a realidade do Brasil, a gente vê o Temer, por exemplo, que teve prova lá de que uma obra na casa da filha dela foi totalmente financiada por desvio do coisa, e não deu em nada, está aí solto, e ainda como conselheiro político do Bolsonaro e tudo, né? Embora o golpe contra Dilma e tudo. Então, aqui, olha lá, a resposta era sim, deveria ser preso. 52, não deveria ser preso. 42. Agora, aqui, ele vai ser preso, que aí é bem mais, né? Ele não vai ser preso. Eles acham que não vai ser, embora deveria. Então, é um descrédito e que o judiciário está devendo este papel, né? Vamos ver se a gente, dessa vez, a justiça vai ser feita. Agora, enquanto estamos discutindo isso tudo, estão acontecendo coisas poderosas, as placas tectônicas estão se movendo na área da economia, aí com escândalos mirabolantes aqui, ó. A XP foi acusada por uma consultoria internacional de utilizar um esquema de pirâmide. E isso daí está passando batido, saiu como notícia, mas a outra, que está agora mais na moda, anúncio agora, é quente essa, a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. O elo obscuro, isso aqui é uma matéria da Folha, da Fórum. O elo obscuro entre Ibanez, o lobo da Faria Lima Vorcaro e o bolsonarismo. O governo do Distrito Federais, de Ibanez Rocha, pode pagar até 2 bilhões por um banco que teve proposta de R$ 1 do BTG. Ou seja, o BTG avaliou o banco como R$ 1, eu compro por R$ 1, ou seja, o banco está podre e o Banco de Brasília pode meter 2 bilhões no banco. E as pessoas estão discutindo se o Bolsonaro ou não, se vai ter anistia ou não. E tem essa outra aqui, ó, Americanas, o diretor Fábio Abratti, que era o cara das relações da Americanas com o mercado, ele diz que toda a empresa sabia do rombo, né, do buraco, do roubo bilionário. A operação era muito grande, era muito grande. Olha o que ele diz aqui. A colaboração é uma das bases da acusação do Ministério Público Federal contra os ex-dirigentes, entre eles o ex-CEO Miguel Gutierrez e a ex-dirigente do braço digital do grupo, Ana Cristina Ramos Saicali. Abratti, assim como os outros 2 ex-diretores delatores, Marcelo Nunes e Flávia Carneiro, não foram denunciados em função da cooperação com o Ministério Público Federal. Como mostrou o colunista Lauro Jardim, a nova delação também apontou, olha só, o envolvimento de grandes bancos no esquema, em especial o Itaú e o Santander, com quem o colaborador lidava diretamente na condição de diretor financeiro. Abratti foi o responsável por negociar com essas instituições a omissão nas cartas que elas enviavam para as auditorias, ou seja, a fraude das Americanas foi feita em parceria com os bancos Itaú e Santander. É isso que está sendo dito aí. E isso aparece, por exemplo, isso aqui é uma matéria é repórter lá do Globo, esqueci agora o nome dela. Ela, sabe, mas daqui a pouco some. E isso daqui
Esse escândalo das Americanas, que também está, de onde também se omitem os sócios pioneiros lá, o Lehman, os bilionários, né, que saíram. Nós fizemos uma matéria lá na revista Fórum que mostra isso. Esta fraude das Americanas, para dar uma ideia do volume de dinheiro, daria para pagar um salário mínimo por mês a 100 mil brasileiros por 30 anos. Um salário mínimo por mês a 100 mil brasileiros por 30 anos. Esse é o tamanho do buraco que eles enfiaram goela abaixo. E, segundo o diretor financeiro na sua cooperação, com o apoio do Itaú e do Santander. Do Itaú e do Santander. Então, a gente tem que atentar que essas notícias estão passando batidas. Estão passando batidas, porque as pessoas estão discutindo se a PL da anistia, coisa que é inconstitucional, que mesmo que se eles aprovarem, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Ai, não, bota o nome do Bolsonaro na pesquisa. O Bolsonaro está inelegível. Não adianta botar o nome dele. Botaram o nome do Pablo Marçal na pesquisa. Pablo Marçal está inelegível. Está inelegível. Se botar o padre Cícero também, ele não pode ser eleito, porque está morto. Não adianta. Não adianta. E eles, isso tudo aí encobre essa passação, como disse lá o Ricardo Salles. Eles estão passando a boiada. São notícias que tinham que estar ali, ó. Cadê isso aí, Itaú? Qual é a participação de vocês nisso aí? Como é que vocês negam que não esconderam isso aqui? Que o Itaú e o Santander disse que não, que eles botavam todo o demonstrativo. Se eles botavam o demonstrativo, como é que ninguém viu? Onde eles botavam? Onde estava que ninguém viu? Foi com aquelas letra invisível de carta, quando a gente é criança, faz aquela letra invisível. É piada, é piada. Mas voltando aqui ao nosso início, o Lula venceria o Bolsonaro e os nomes da direita se a eleição fosse hoje. É isso que eles não engolem, é isso que eles estão tentando apagar, não é? Estão tentando, de todas as formas, ver se é possível afastar o sentimento que a população tem em relação ao presidente Lula. Tanto gente da direita como até umas pessoas da esquerda que estão enganadas querendo puxar tudo de uma vez quando a situação do país ainda não está para isso. O Brasil tem um longo caminho pela frente até 2026. Os próprios bolsonaristas, eles jogam isso daqui, mas o objetivo deles não é a presidência da República. Eles sabem que o Bolsonaro está inelegível e sabem que dificilmente um candidato deles vai bater o Lula. Eles estão centrando a bateria deles na Câmara e no Senado. É lá que eles querem fazer maioria, porque se eles fazem maioria, eles amarram o presidente, como está mostrando as dificuldades que o Lula tem para governar. Eles querem ampliar isso aí, principalmente fazer uma maioria, já que no ano que vem 2/3 do Senado serão renovados. Então, eles querem fazer uma maioria significativa no Senado, porque no Senado eles podem simplesmente fazer o impeachment de ministros do Supremo, mudar o Supremo. Então, temos que ficar atentos, porque essa história toda de anistia, de não sei o quê, tudo é bolinho. São escândalos financeiros que estão passando batido. Um banco que o BTG oferece R$1, o Banco de Brasília vai comprar por 2 bilhões. E o escândalo das Americanas, e a participação do Santander e do Itaú nisso. Aliás, por onde
como ficou resolvido uma dívida que o Itaú tinha com a Prefeitura de São Paulo, numa CPI que foi presidida pelo atual prefeito, Ricardo Nunes. O Itaú tinha uma dívida bilionária com a Prefeitura. Aquela dívida foi quitada? Em que pé está aquilo? Esses escândalos são notícias desaparecidas. Elas aparecem e, em seguida, somem. O Itaú pagou aquela dívida bilionária com a Prefeitura. O Ricardo Nunes, como prefeito, podia responder isso, já que ele foi presidente da CPI lá na época. Então, é isso. Eles ficam com essa conversa, declarações de Bolsonaro e não sei o que lá, quando temos coisas aí acontecendo na economia muito graves. A XP aí, esquema de pirâmide, isso daí tinha que estar todo dia na primeira página dos jornais para ver como que isso daí está sendo resolvido. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Isso aí, muito bom, Melo. Todos contra Lula, Lula contra todos e Lula batendo todos mais uma vez, né? Mais todos eles ali, todos eles juntos, e o Lula lá na frente, disparado. Isso é que deixa o pessoal... Porque o Lula tem uma coisa que eles não têm, o Lula é um líder. Então, o Lula é coerente com ele mesmo. Quando você vê a diferença do Lula, quando ele teve a oportunidade de ter a liberdade com a tornozeleira, sair da cadeia lá, e ele disse que não aceitava aquilo de jeito nenhum, que ele queria sair da cadeia quando a inocência dele tivesse provado. Né? Exato, Melo. E, inclusive, você deu só líderes aí, fazem isso, né? Exatamente. Porque o cara se preocupa com a imagem dele. Como um Leonel Brizola, o camarada, a vida inteira, ele é coerente com o que ele é. Inclusive, você deu o gancho, Melo. Ontem foi o marco de 7 anos da data em que Lula se entregou à prisão com o discurso de que estava indo para a cadeia para provar para o Moro e Dallagnol que ele era inocente. Vejam que simbólico, né? Ontem fez 7 anos que Lula, nos braços do povo em São Bernardo do Campo, se entregou para provar sua inocência. Esse marco de 7 anos foi justamente no dia seguinte que Bolsonaro estava chorando, pedindo anistia na Avenida Paulista, né? Então, as duas, esse fato coincidindo. E, Melo, embora só dar um recado aqui para o pessoal que está acompanhando o Fórum Café, porque hoje, ao longo da edição, a Zenha trouxe aqui o abaixo-assinado pela manutenção do mandato do Glauber Braga, né, que está enfrentando esse processo de cassação. E hoje o Glauber Braga estará aqui na TV Fórum, no Fórum 11h30, que começa às 11 da manhã. Ele será entrevistado pela Adri De Lorenzo e pelo Renato Rovai. Então, acompanhem o Glauber Braga hoje no Fórum 11h30. Mais um exemplo de como a programação da Fórum traz entrevistas importantíssimas aí para que vocês acompanhem. Então, é importante se inscrever, deixar o like e não perder nenhum desses programas. Né? Então, anota aí. Hoje, Glauber Braga no Fórum 11h30 com o Renato Rovai e Adri De Lorenzo. O programa começa às 11 da manhã. Coladinho aí no Fórum Café, então se você está aqui conosco, ao tempo de tomar um café, né, comer alguma coisa, depois volta aqui para a TV Fórum e siga acompanhando o Glauber Braga. Aqui, Valeu, Melo. Antes de me despedir aqui, quero só falar de um outro líder que, prestando homenagem aqui à Ana, que está aqui, o avô dela, Luiz Carlos Prestes. A pessoa tem que ter noção do seu papel na história. Isso é um líder. É o meu padrinho Luiz Carlos Prestes, né? Meu padrinho. O nome do Lazer. Controverso, porque... Mas um cara que nem o Lula. Um cara que deixou a marca na história. A pessoa tem que ter a noção... Sempre na história. Só na primeira ditadura ficou 9 anos preso, né? Só de 36 a 45, 9 anos de prisão. Depois mais meio século, tanto de história, né?
Então, obrigada aí pela homenagem, mas eu sempre lembro dele quando a gente fala de prisão, porque é muito forte a experiência dele na prisão nesses 9 anos aí no Brasil. Aliás, pouco se fala, né, Ana, da perseguição aos comunistas, né? Porque como tem essa história do bolsonarismo, você viu, né, no vídeo que eu gravei, o cara falando que o PMDB é comunista. O maluco lá falando, o PMDB é comunista, o PTB do Jefferson é comunista. Então, como houve muita fake news contra os comunistas, então, o que acontece? Todo o sofrimento, as lutas dos comunistas ao longo da história do Brasil ficaram escanteadas, não viraram o filme da Globo, não viraram Isto É, como que é o que ganhou o Oscar? Ainda estou aqui. É uma história, Ainda Estou Aqui, parabéns ao Ainda Estou, mas a história dos comunistas ficou enfiada ali embaixo do tapete, porque não interessa. Mas que grandes contribuições que tantos deram ao Brasil e à causa da humanidade, a tudo ao Brasil, né? Isso, faça-se justiça. Uhum. Quantos ainda estão desaparecidos, né? A gente sempre lembra. Gente, até amanhã com outro Fórum Mídias. Um abraço em todos. Melo. Obrigada. Valeu, Melo. Até amanhã.